Quando vocês começaram a estudar esses instrumentos, vocês tiveram que ir atrás da cultura dos povos originários ou dos povos que estavam por trás daquele tipo de música? Como que foi esse processo? Se foi algo que aconteceu junto, veio primeiro a música, veio primeiro, preciso pesquisar sobre isso. Como que foi esse processo? Rio. Posso ir? Então, ele veio totalmente conectado, né? Quando eu estava estudando xamanismo, eu estava já começando alguma coisinha assim, tocando djembe, esses tambores xamânicos ali do xamanismo norte-americano, e é totalmente relacionado com o estudo da cultura, né? Porque tem os cantos, né? No xamanismo norte-americano mesmo, ele tem, na sua tradição, 3 tipos de tambores, né? O tambor Pueblo, o tambor Lakota e o tambor o Cherokee, né? E as flautas nativas deles. E aí, por exemplo, cada tambor é de uma etnia específica, tem um jeito de tocar e aí tem o jeito de entoar as canções, né? E muitas das canções deles, nativas, não tem um significado, né? É como se fossem mantras, assim. É entonação e fala, sabe? Uhum. Então, tem o povo Choctaw, por exemplo, que toca aqueles tambores que chama pau-hau, que é uns tambores enormes, assim, que são várias pessoas que tocam junto. Aí eles têm um tipo de entonação e aquele canto em si, ele não tem um significado, ele não tem uma tradução, ele é tipo um mantra, né? Então, para você começar a compreender um pouco no instrumento, você tem que, sim, entrar ali na tradição também, né? Isso também para flauta zamponha, que é uma flauta peruana, né? Ver o jeito de tocar. E tudo mais. Então, eu acredito que está relacionado total, né? O handpan, que é um instrumento mais moderno e tudo mais, ele não tem uma tradição xamânica, né? Ele foi inventado, ele para ser utilizado no som de reed, ele vem justamente trabalhando ali a questão das frequências, dos harmônicos e daquela calma que ele traz, aquele estado de relaxamento, né? Então, ele em específico não é algo que você vai ter que relacionar, mas você estando estudando esse caminho de xamanismo, de autoconhecimento, né, de terapia sonora, naturalmente ele vai te alinhar ali para você começar a desenvolver sua frequência, né, de estudo ali, a sua frequência de música, qual tipo de música conversa com você, né? E isso vem muito também do que você ouve, né? Então, a partir do momento que você começa a entender a potência que a medicina do som tem, você também começa a revisar os tipos de músicas que existem por aí disponíveis no mundo, que você às vezes pode estar ouvindo, né, sem querer, e são tudo frequências, então acaba influenciando no seu eu, né, de certa forma. Só de ele mistura várias e várias tradições e várias culturas, instrumento de todas, tudo misturado. Ele é muito aberto para você incluir instrumentos. A gente usa violão, ukulele, então a gente coloca muito instrumento, cristais, muita coisa. Muito legal isso. Eu toco de didgeridoo, por exemplo, eu não trouxe hoje, mas é um instrumento que falam que é um dos instrumentos mais antigos do mundo, né? Que assim, que fala que documentado ele existe há mais de 4.000 anos. Ele é um instrumento australiano feito pelos aborígenes, que é o povo indígena ali da Austrália, né? Que é como se fosse como é que chama na parte técnica? Aerofólio? Aeroscópio. Ele é um pedaço de madeira comprido e quando você sopra, né, com um tipo de vibração, né? Ele faz um som que eles remetem ao som do centro da Terra. Nossa, que da hora, eu não conhecia esse instrumento. Assim, interno, né? E ele é bem forte, assim, e é um dos instrumentos mais antigos. Aí você vê o handpan, que é um dos instrumentos mais recentes, eles juntos fica perfeito, assim, sabe? Um dos trabalhos que a gente vem fazendo juntos é justamente classificar os instrumentos pelos elementos. Então, o elemento ar, né, a gente tem as flautas, né? Aí, o elemento água, a gente tem os cristais. Então, a gente vai juntando o elemento água com o elemento ar. O elemento fogo, né, no caso do handpan, o gongo, né? Elemento fogo com o elemento ar, sabe? Então, essa mistura que vai dando todo esse caldo musical, envolvente e também muito curador. Né? Não, muito legal. E a gente tem muito essa ideia dos sons da natureza, porque a natureza, ela tem o seu próprio som e a beleza daquilo que ela fala, né? Porque ela fala a partir do som e da música. Tem em Otim, que é o maior museu a céu aberto, e fica no Brasil, as pessoas têm que ir mais para esse museu. É um dos museus mais incríveis que eu já fui na minha vida. Eu não vou lembrar o nome do artista, mas ele tem uma obra que ele fala que é para ouvir o som da terra.
Então fica no lugar mais alto do museu. E aí é uma sala circular, assim, toda branca e o teto de vidro, assim, como se fosse uma redoma. E no meio tem como se fosse um tubo. Acho que talvez seja até uma ideia em relação a esse instrumento que vocês falaram, que é um dos instrumentos mais antigos. E ali seria o som, se você ficar todo mundo em silêncio naquela sala, seria o som que vem da terra. E eu acho que é muito esse conceito de deixar que a natureza fale através do som. Sim. E a percepção, porque a gente vive num mundo muito barulhento, a gente sabe isso. Você sai na rua, é barulho do carro, é barulho das pessoas falando, é o celular, é o tempo todo. Parece que a gente não consegue viver sem o silêncio incomoda muito, né? E a música, como vocês dissem, vocês tentam trazer esse silêncio que é o silêncio que enriquece, né? Que traz a reflexão, o silêncio que faz com que você conecte com si. Porque é muito fácil você, vou deixar... Quem nunca fez isso? Tô trabalhando em casa, vou deixar a TV ligada porque eu não gosto do silêncio, como se eu estivesse sozinha. Então, a gente tem essa necessidade o tempo todo do som, mas é um som meio barulho, sabe? Não é o som que é a música, né? Então, é muito legal você fazer esse processo de eu vou ouvir, mas eu vou ouvir algo que vai enriquecer o meu dia, né?